Vamos começar com a grande notícia da semana. Galera, aparentemente a Marvel acordou. Vocês estão vendo um sorriso no meu rosto? Eu vou ser um pouco parcial, eu admito, para começar o vídeo. Então, Marvel anunciou essa semana Vingadores número 1, que só vai ser nos Estados Unidos em novembro desse ano. Tem duas capas, essa aqui do Marco Quequeto e essa outra do Zdarsky. Então, vocês estão vendo aqui, né? Zdarsky escreve e o Quequeto desenha. Exatamente essa semana, nos Estados Unidos, saiu o Avengers Armageddon. Sim, tá rolando uma minissérie que aparentemente vai, quer dizer, aparentemente não, né? Vai levar a esse status quo. Gente, dá uma olhada nessa imagem, tá? Ela fala bastante. Tem esse vulcão em erupção, tem umas colunas caídas, aí tem caveira para tudo que é lado, aí não são os heróis mais poderosos da Terra, ó, são os mais poderosos sobreviventes. Caraca, que mundo é esse que sobrou o Demolidor? Que, né? Eu amo o Demolidor, mas ele não é um herói muito poderoso. Né? Sobrou Homem-Aranha, Luke Cage, o Wolverine e a Capitã Marvel. Eu vou me permitir me dar uma iludida. Você sabe por quê? Primeiro, legal que a Marvel tá chamando o Marco Quequeto para desenhar. Eu acho que nos últimos tempos parece que eles não estavam investindo em manter grandes desenhistas em séries mais longas. O Quequeto lá no Homem-Aranha Ultimate, né? Ficou um tempão, então daqui um pouco, né, ele acaba se mantendo. Tá, mas fora o Quequeto, que manda muito bem, gente, essa equipe, ela é claramente inspirada nos Vingadores do Bendis. Vocês lembram? Lá entre 2004 e 2005. É uma equipe muito mais street level. Tem Wolverine, Homem-Aranha e Luke Cage. E vocês lembram que na época lá, acho que por 2005, o Demolidor chegou a ser cogitado a entrar na equipe. E o único herói poderoso que eles tinham na fase do Brian Michael Bendis era o Sentinela. E agora tem a Capitã Marvel, que, né, é esse herói aí super poderoso que mais ou menos casa com aquele conceito. Vocês estão entendendo que não tem Capitão América, não tem Thor e não tem Homem de Ferro nos Vingadores. Assim, eu imagino que também o lançamento tá lá para o final do ano por conta do Avengers Doomsday, né? Mas assim, também tô feliz que a Marvel não tá tentando imitar o cinema, né? Eu não sei, né? Só se acontecer uma reviravolta muito grande para esse aqui ser o time de Vingadores lá do MCU. Eu tenho uma tese de que esse grupo não tá completo. Talvez apareça aí um outro Capitão América, mas eu não quero falar muito para não soltar spoiler. Mas é algo que eu teorizo. Ou não também, né? Quando vê. Mas assim, cara, querendo ou não, é inesperado, é ousado. O Zdarsky, tá? Ele tem um histórico ruim aí nos últimos anos, né? O Batman dele, cara, eu li o Batman do início ao fim e foi bem complicado. O Demolidor dele, mesma coisa. Mas assim, ele tá acertando no Capitão América. E acertando muito. Então, eu tenho expectativa. Eita, peraí. Vamos começar o vídeo com o seguinte. Será que vai rolar um crossover entre Star Wars e Supergirl? Tipo, spoiler, não. Mas assim, vocês vão entender que essa chamada faz algum sentido. Primeiro de tudo, esse programa só existe por conta dessa galera aqui na tela, lá de catarse.me/2quadrinhos, por 5 pila. Tu já tem essa honra de colocar o teu nome aqui na lista. Você sabe que o 2 Quadrinhos News tirou... Eu tirei né, peguei o feriadão e tirei umas férias, então... peraí, tô dando spoiler da notícia. Mas, ok, isso começou a repercutir na semana passada e agora a gente teve um desfecho, de certa forma. Então, essa arte promocional do filme da Supergirl, da Bilk Zevely com o Matt Lopes, viralizou, como eu falei então na semana passada, por conta desse personagem que estão vendo aqui em cima. Que, olha só, ele na verdade, qual é o nome dele? É Lexo Sugar, é um alienígena, que ele não chegou nem a estrear no cinema. Ele estava nas cenas deletadas do 8º episódio de Star Wars. E, gente, do nada, ele apareceu no pôster da Supergirl. E não dá nem pra discutir, sabe? Pô, 100% aqui do personagem é idêntico, né? Claramente é o Lexo. Aí a galera começou a cavocar e descobriu que, aqui ó, junto com o Jason Momoa, tem esse alienígena, que é muito parecido com o Lexo. Então, o que eu acho que pode ter acontecido é o seguinte, né? A DC, inteligentemente, chamou a Bilk Zevely, né, junto com o Matt Lopes, para fazer um pôster, né? Isso aqui tinha um print disponível disso à venda no site oficial da DC. Aqui, o Blenheim chegou a recuperar.
esse print custava $100. Pois então, a DC acertou, né? Chamou a Bilks e o Matt, né? Os artistas responsáveis lá pela Supergirl, que deu origem a esse filme. Só que eu imagino, tá, que provavelmente mandaram uma referência visual errada para Bilks, alguém se confundiu no processo e no final a gente teve um personagem Star Wars, né, um personagem conectado aí ao filme da Supergirl aparecendo no pôster. Aí essa polêmica deu uma reverberada na semana passada e essa semana a DC foi lá e tirou do ar esse print. Né? Essa página ela foi recuperada pelo Bleeding Cool. Até o momento, ninguém se manifestou, nem a galera da DC, nem a própria Bilks, nem a Disney, sei lá, reclamando por teu personagem lá de Star Wars. E eu imagino que vai ficar por isso, assim, sabe? Ah, beleza, né? Vamos fingir que não aconteceu e vida que segue. Tá, galera? Pergunto, vocês estão acompanhando o Instagram do canal? Pô, essa semana, tá, peraí que já vai aparecer. Eu visitei Rafael Albuquerque, eu tinha que... Olha que legal, cara. Aqui, ó, peraí. O que abriu aqui? Não, enfim. Essa semana eu fui enviado numa missão pela Comics and Signatures para coletar as assinaturas do Rafael Albuquerque no Absolute Green Arrow. Né? Então, olha que legal, né? Eram várias edições, a gente colocou numa mesa, o Rafa foi assinando ali uma a uma. Lembrando que, ó, você que for no site lá pegar o seu Arqueiro Verde, dá para usar o meu cupom, 2 quadrinhos na Comics and Signatures. E, pô, vamos valorizar. Eu enfrentei o frio de Porto Alegre para ir lá visitar o Rafa. Eu tentei, em off, descobrir quem é o Arqueiro Verde. Né? Vocês sabem que isso é um mistério no quadrinho, mas o Rafa não quis me revelar. Mas enfim, o importante é que quando eu fui enfrentar o frio aqui de Porto Alegre, é lógico que eu tava com a minha Insider manga longa, que é uma camiseta térmica que eu coloquei por baixo. E atenção, gente, nesse momento, o meu cupom, tá, para você que está atrás da sua Insider, ele oferece 30% de desconto no link aqui embaixo para novos clientes. Além desse cupom, ele acumular com os descontos do site. E lembra que esse mês, compras acima de R$ 399 é frete por conta da própria Insider. Vocês estão entendendo? Que agora tu não precisa mais se encher de roupa no inverno. Ó, dá pra botar uma... E outra, né? Roupa térmica não tem que ser aquela roupa coladinha, desconfortável, né? Tu pode só colocar uma Insider manga longa e ser feliz. Gente, link aqui na descrição do vídeo. Tá, imagina a seguinte situação. Tu tem uma banda punk, final dos anos 90. E, pô, é um grupo de amigos, vocês se dão bem, etc. E aí, num certo dia, vocês resolvem fazer a estreia da banda, né? O primeiro show da tua banda punk. Só que exatamente na mesma época tá rolando um show da Shakira. Vou falar pra vocês, galera, quando eu leio o nome Fred Rubin, eu compro correndo. Então, Sobreviventes da Fronteira Volume 2, tá no Catarse. Pra quem acompanha esse canal de perto, sabe que eu amei o volume 1 de Sobreviventes da Fronteira. Foi um destaque meu, é que eu não me lembro o ano de lançamento, acho que foi 2024, e eu falei bastante sobre esse gibi, que é, né, o primeiro volume é sobre um grupo de amigos que vai assistir ao último show dos Ramones na América Latina. Então eles se juntam num carro com uma fita do molejão, com uma ovelha e vão atravessar a fronteira. Então, agora o volume 2, essa mesma galera forma uma banda punk e aparentemente o principal problema é a Shakira. Lembrando, tá, o volume 1, ele também está disponível nessa campanha, tá, junto com o volume 2. Link aqui embaixo. Cara, eu amo o Fred. Né? E eu acho que, né, ele tem muito essa comparação de, né, um Mike Mignola brasileiro, mas é legal também ver ele aqui com um traço mais solto, né, um pouquinho diferente, e é isso, link aqui embaixo. Vamos falar da grande surpresa. Gente, essa semana foi muito legal. Então, eu tô feliz, mas eu admito que eu nunca nem li quadrinhos do Ron, talvez alguma participação dele em outra revista. Eu quero comprar agora o ônibus da Panini, né? Você sabe que eles lançaram o Ron, a Era Marvel, por conta disso aqui. Vocês sabem que lá fora, tá, exatamente nessa semana, tá saindo Mask Volume 1, né? Ou seja, o Energon Universe, lá encabeçado pelo Robert Kirkman, ele tá crescendo, né? Que é aquele universo que tem Transformers, J. Joe, rivais cósmicos. Ou seja, né, o leitor estava preparado para o lançamento de Mask. Porém, o quadrinho ele vinha num blind bag. Sabe aquela ideia de uma capa dentro de um saquinho que tu não sabe qual capa variante tem dentro? E o leitor tava muito... peraí, eu vou mostrar. Esse cara, ele tava no carro, bem feliz ali, mostrando suas aquisições, né? Ele tem caraca, Comic Book Corner. E ele tem 744 vídeos desse. A coleção desse cara deve ocupar um prédio inteiro, né? Mas enfim, ele foi lá, comprou, acho que são 5, 6
blind bags do Mask e olha só o que aconteceu num deles. Ooh! What is this? ROM! This is like a ROM foil comic. Is this a ROM comic book? What is that? It's a ROM comic book! A cara do maluco, tipo, uau! Vocês estão entendendo? Que do nada o Robert Kirkman foi lá e num blind bag de outro gibi ele colocou o início de uma série. Mas assim, lembrando que a gente não sabe quando vai sair esse gibi do Ron. Claro, agora a gente sabe a equipe criativa, né? É Robert Kirkman, o Lorenzo De Felici e o Matheus Lopes, brasileiro. Então é a mesma galera lá do Rivais Cósmicos. Resumidamente, o Ron, ele agora faz parte do Energon Universe. Sim, a gente vai poder ver um crossover de G.I. Joe com Ron, com Transformers. Cara, que loucura! O mais doido é que em 2023 a Marvel estava divulgando capas variantes de personagens, né, da editora com o Ron. Né, o Ron estava na Marvel, é uma licença da Hasbro, mas eu acho, tá? É que, pelo menos que eu me lembre, na Marvel o Ron não teve um quadrinho próprio nos últimos anos. O que aconteceu é que a própria editora, ela reimprimiu o material lá dos anos 80. Para quem não sabe, a história do Ron é muito parecida com a dos Transformers, né? Basicamente, tu tem uma empresa lançando uma linha de bonecos e ela precisa de uma história, né, para aqueles personagens, e aí o Ron foi parar na Marvel, né, como eu falei, um personagem da Hasbro, e aí a editora lançou os quadrinhos, né, desse Cavaleiro do Espaço. E agora ele faz parte do universo lá do Kirkman. Então, cara, essa é a parte... Né, a gente não tá nos Estados Unidos, né? Claro, a gente tem Comics and Signatures, né? Que traz uma experiência, né? Como eu falo, da Comic Shop lá de fora. Mas, assim, é muito legal de observar os movimentos do Kirkman para surpreender o leitor norte-americano. Vocês lembram, por exemplo, do final de The Walking Dead, que foi do nada, né? O Kirkman, existiam solicitações porque eu acho que The Walking Dead acaba na 192. E lá fora, o Kirkman chegou a fazer pré-venda das edições 193, 194 e 195, pelo que eu me lembro. Ou seja, tinham pelo menos 2 ou 3 edições para frente. Então o leitor que comprou a 192, ele não fazia ideia que o quadrinho ia acabar. Ele só pegou para ler e, ei, acabou The Walking Dead. E agora, o cara lança um gibi novo, uma edição número 1, no meio de outro gibi sem ter... Cara, e vocês entendem o valor disso? Porque o Ron, ele se destacou agora por algo natural, sabe? É o boca a boca, não é um site de notícias que está te falando, é o boca a boca do leitor falando, cara, olha que loucura! Vamos falar agora sobre o assunto mais recorrente desse canal nos últimos 2 anos, Absolute Batman. Mas assim, não me culpem. Cara, é sempre uma novidade legal, é sempre algo interessante. Então, repara só, edição número 24, lá dos Estados Unidos, lógico, né? Aqui no Brasil a gente tá tipo na edição número 10, pelo que eu me lembro. Mas então, setembro, lá fora, sai a edição 24 e a capa apresenta uma nova versão do Batman. Tá, vamos devagar. Eu não quero soltar spoiler. Acho que isso não é spoiler porque o próprio Snyder já publicou, mas é a Bárbara Gordon. E a partir daqui, vocês sabem que o Dois Quadrinhos News tem o tempo, né, de cada notícia. Vocês pulem uns 10 segundos. Vocês já pularam? Que é spoiler, tá? Vocês estão vendo que essa personagem, ela usa a máscara do Batman, uma bota de policial e falar cachecol, que cachecol? E um sobretudo. Então, vocês sabem que o Gordon, algumas edições atrás do Absolute Batman, ele foi assassinado. Então aqui a gente tem a Bárbara Gordon, né, buscando vingança pela morte do pai e usando o sobretudo do Gordon. Cara, eu preciso de um boneco disso aqui pra ontem. Esse anúncio foi feito na Heroes Con, que está acontecendo esse final de semana. Ela vai se chamar The Bat, né, essa versão da Bárbara Gordon. Ela não vai usar armas letais, tá? O Snyder diz isso, né? Então, sim, ela vai usar uma escopeta, mas não vai ser algo, né? Vai ser tipo aquela arma. Ele explica. Vocês lembram que na edição número 1 do Absolute Batman, o Bruce ele transforma uma arma do Alfred num lançador de mini morceguinhos? Ele falou que é tipo isso. Mas assim, o fato dela não matar deve ser tipo o Absolute Batman. Ele não mata. Mas assim, né? Provavelmente o vilão ele vai parar no hospital. Vamos terminar esse vídeo com um anúncio da editora Mitos que pegou todo mundo de surpresa.
Sim, praticamente 10 anos depois, a Mitos vai reimprimir Dreadstar Volume 1 e dar continuidade à coleção, né? Vão ser 3 volumes nesse formato ônibus da editora. Ou seja, uma série que antes a Mitos só lançou um encadernado, agora ela vai, né, republicar o primeiro e lançar em 3 números. Inclusive, eu conversei com a própria Mitos e eles comentaram que na época, tá, lá em 2016, os direitos de publicação dos volumes seguintes não estavam disponíveis. Então por isso que a editora acabou interrompendo. Deixa eu mostrar com detalhes aqui a coleção lá de fora. Eu não sei, tá? A Mitos não prometeu lançar um box nem nada assim, mas eu imagino que a coleção vai ser bem parecida com essa daqui, norte-americana, né? Que também é em 3 volumes. Dreadstar é uma criação autoral do Jim Starlin, que inclusive se expandiu a ponto de ter outros roteiristas, né? Tipo Peter David, por exemplo, já trabalhou no Dreadstar. E é isso, né? Tem essa compilação famosíssima aí em 3 volumes. Muito leitor brasileiro teve que importar, né? A gente não tinha muita perspectiva de que, né, será que um dia Mitos ou outra editora, né, daria continuidade ao Dreadstar? O detalhe é que, pelo que eu sei, até hoje a série está em publicação, sabe? O Jim Starlin ele continua, né, expandindo o universo de Dreadstar. Cara, assim, a gente tá falando de um artista aí que é um gênio das sagas cósmicas, né? O Jim Starlin fez a saga de Thanos, Desafio Infinito, aquele da DC, o Odisseia Cósmica, né? Também é maravilhoso. Esse vídeo, ele não é de jabá, tá? Mas tá aqui na descrição do vídeo do Dreadstar. Vocês podem usar o cupom 2 quadrinhos lá no site da Mitos e ser feliz. Então era isso, galera. Cara, sempre que eu estiver triste, eu vou pausar esse vídeo nessa cena porque é muito engraçado. Vocês estão bem? Eu tô legal. Acho que a única parte complicada do meu dia é que eu presenciei a Alemanha goleando outra seleção por 7-1. É impressionante, né, meu? Os caras não. Eles não conseguem ver um amarelo no uniforme que eles já querem meter 7-1. Vocês estão acompanhando a Copa? Pois é, eu também tô. E do nada o vídeo virou Copa. Mas olha só, se tu puder clicar no like, ajuda muito. Vocês podem colocar, né, como comentário uma carinha apavorada. Qual carinha apavorada tu acha que define melhor esse leitor norte-americano com seu exemplar de ROM? Tá bom? É isso, gente. Valeu. Boa semana pra todo mundo.